Tudo bem, pessoal? Como estão? Então, antes de eu começar o vídeo, vocês já sabem, tá? De praxe. Assim, curte e compartilhe de montão. Veja bem, pessoal, por que que eu tô pedindo, assim, para vocês curtirem e compartilharem de montão? O YouTube não envia meus vídeos para canto nenhum. Por exemplo, eu tô pegando mais pessoas, assim, do Facebook do que qualquer outro qualquer outra plataforma. Mesmo porque, veja só, eu fui banido do Twitter, certo? Fui banido de lá. Desde que eu, eu fui seguir o Bolsonaro, né? Fui seguir esse Bolsonaro aí. Mas na verdade eu fui seguir ele só para aumentar, sabe? Para ver se eu aumentava o alcance, via mais pessoas para verem meu canal só por esse motivo. Ele achou que eu estava sendo apoiador e me baniu as minhas duas contas, dos dois canais que eu tenho. Dois canais com nomes diferentes, mas eu mostrando a minha cara, tá? O que eu tava fazendo? Eu tava fazendo um vídeo curto para mandar para outro canal, um vídeo mais extenso para esse aqui. Eu ia separar as aulas de inglês que eu tô passando pro pessoal das coisas que eu quero dizer relativas à política, tá ok? E faz essa gentileza aí, tá? Compartilhe com todo mundo. E não é, e eu vou falar uma coisa para vocês assim, para quem tá me ouvindo aí. Não é só compartilhar meu vídeo não, é compartilhar todo e qualquer conteúdo que você vê. Faz disso uma meta na tua vida. Ou você viu o vídeo, compartilha ele. Qualquer vídeo que você vê, você compartilha ele para outras pessoas verem também. Sabe por quê? Porque a gente, assim, esse negócio de você compartilhar com o outro é uma coisa interessante. Ó. Você pode não gostar do meu conteúdo, porque a coisa funciona da seguinte forma. Não sei se você percebe, tem pessoas que acham outras pessoas bonitas e quando na verdade elas são horrorosas. Se você estiver vendo a pessoa, você vai ver, nossa, essa pessoa é horrorosa e aquela pessoa bonita demais tá gostando daquela pessoa, não, mas eu tô olhando, nossa, que pessoa feia e tal tudo. Para você, ela é uma pessoa feia, mas para outras pessoas que os odeiam ela acha aquela outra pessoa bonita, entendeu? Então, gosto é uma coisa que não se discute, que nem desde o início que eu aprendi na minha vida, assim, gosto é uma coisa que não se discute. Por exemplo, você está vendo o meu vídeo e pode não estar gostando das coisas que eu estou passando. Já outra pessoa vai ver e vai gostar, vai achar interessante as coisas que eu estou dizendo. O que eu quero dizer para vocês e que tratando com vocês é o seguinte, ó, tá acontecendo uma coisa e você está sendo pego assim com dolo. Por exemplo, assim, você está sendo inocente, cara. Todos vocês, eu não vou falar assim, chamar vocês de burros. Nossa, como vocês são burros. Vocês são simplesmente pessoas inocentes. Por exemplo, ó, se você entender aqui como que funcionam as coisas funcionam da seguinte forma: nem todas as pessoas elas são inteligentes para saberem de tudo. Elas são especialistas naquele tipo de linguagem, tá ok? Elas são especialistas naquele tipo de linguagem. Eu, por exemplo, eu gosto de conversar sempre falando várias e várias palavras diferentes uma da outra, porque assim eu treino o meu vocabulário, eu conheço as palavras, vou dizendo elas e posso transmitir as coisas assim. Tem pessoas que se comunicam com poesia, todas as palavras delas são poéticas, ok? E tem pessoas que gostam de inventar palavras. Por exemplo, existe uma palavra que eu gostaria que você mesmo não usasse nunca mais, que nem baixa estima, que você, tipo assim, autoestima. Estima, sabe? Que você não usasse mais esse vocabulário, porque, tipo assim, é uma coisa que complica para você falar, certo?
Então, ela ficou com a autoestima dela lá no alto. Isso é uma coisa ridícula. É complicado de se dizer, tá? E outra coisa, deu ruim. Beleza? Deu ruim, deu ruim. Esta coisa é uma coisa que você não deve estar dizendo. Para, sabe, morrer no vocabulário não aparecer mais. Tá? O que está ocorrendo aqui é o seguinte, ó, pessoal. Eu tô meio em dúvida de fazer de prosseguir com esse assunto, porque eu vou estar falando de Olavo de Carvalho, beleza? Eu vou estar falando de Olavo de Carvalho e de toda essa proposta do Olavo de Carvalho. Eu vou explicar uma treta, o que eu tô achando de bem grave, e vou te falar que ele ainda continua sendo comunista, beleza? Só que, tipo assim, faz tempo que eu não tô vendo ele, eu tô meio preocupado com ele, certo? Não sei, pode estar acontecendo alguma coisa com ele. Mas mesmo assim eu vou soltar para você. Veja bem, para você ver como que você é inocente, a coisa funciona da seguinte forma. Se você vê um camarada que ele é especialista em matemática, por exemplo, o que ele vai fazer para você? Ele vai sugerir livros, todos eles relativos à matemática. Um teólogo, por exemplo, se você ouve falar de teólogo, o que ele vai fazer para você? Ele vai trazer livros, vai trazer leituras relativas à religião. Ele vai mencionar e vai comentar e vai falar a respeito de religião. Assim o cientista, assim já falei matemático, assim a pessoa que gosta da língua portuguesa, ela vai sempre te mencionar a respeito de livros que são relativos àquela matéria que ela estudou. E o comunista, o que ele vai te apresentar? Vai te apresentar livros relativos ao comunismo, certo? Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, ele é um filósofo bom. Por exemplo, às vezes que eu ouço ele falando assim, ele tem um ensinamento em cada frase que ele fala. É uma coisa que ele adquiriu assim ao longo do tempo, tá ok? Só que ele ainda continua sendo comunista. Por exemplo, eu escutei só um trechinho de uma coisa que o camarada estava falando e que ele disse que foi o Olavo de Carvalho quem falou essa coisa para ele. Por exemplo, assim, ó, que você não deve permitir que te ensine, que te ensinam ou que te ensinem a você uma coisa que você não quer saber. Foi esta frase. Olha, vê só uma coisa. Quem tem a sede de conhecimento, ela tem que saber de tudo. E você deve se permitir ser ensinado, mesmo que você não queira saber daquele assunto. Porque um dia ou mais tarde, aquilo pode lhe ser útil. Tá ok? Por exemplo, eu sei tudo a respeito de acampamento. Isso é uma coisa que você não quer saber. E eu quero te ensinar as coisas a respeito de acampamento. Você não quer saber. Tá ok? De repente você tá num avião, tá ok? Você não conhece tática de sobrevivência do jeito que eu conheço. E o seu avião cai lá e você sobrevive. E você vai lá pro meio da mata. Tá ok? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, eu estou falando para vocês que vocês são inocentes por conta disso. A maioria das pessoas que estão falando ou são supostamente de direita aí, eles são todos comunistas. Eles são todos comunistas pelo seguinte fato: eles fazem destruição da reputação, certo? Fazem destruição da reputação, eles se organizam e eles fazem. Como que é aquele negócio lá? Boicote a empresas que eles não querem que elas funcionem, eles fazem boicote às empresas. Então, faz todo um argumento diz respeito ao comunismo. Sem contar que, sabe o que o Olavo de Carvalho está fazendo, gente? Ele está fazendo uma guerra de classes. Sem você perceber, ele está implantando isso daí. Uma luta de classes. Isso daí é totalmente comunista.
é uma luta de classes. Por quanto, quando você vai e tenta fazer uma proposta e tenta ser diferente das ideias que eles trocam, eles não compartilham as suas coisas. Eles passam a não conversar com você e simplesmente passa a falar para a pessoa não mais te procurar e não mais ver você. O que está acontecendo aqui, gente, é umas coisas pequenininhas, mas elas vão começar a ser complicadas para você. Por exemplo, esse negócio de você usar máscara, tá ok? Daí para você, para as mulheres usar burca, tá faltando bem pouco para isso acontecer. Usar burca, sim. O camarada, ele vem vindo aqui falando no vídeo, quase ninguém fala no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Eles vão vindo falando e falam de política, falam de alguma coisa, mas quase ninguém toca no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, não transmite mais para frente, tá ok? Ele fala do problema cotidiano, das coisas que estão acontecendo no momento, e nunca menciona o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. São poucas pessoas que mencionam, tá? São poucas pessoas. Para quem não assistiu, gente, eu gostaria que vocês assistissem uns vídeos chamados A Queda da Cabala. Tá passando por aí, certo? Só que, tipo assim, eles têm uma pegada assim, tipo, cara, aqueles Illuminati, cara. Tipo aqueles Illuminati. Que os Illuminati diz que tinha isso, tinha aquilo todo. Você olha, vê um vídeo daqueles Illuminati, você vê que é uma coisa que. Não, sabe, eu vi uns 2 vídeos daquilo ali, falei, nossa, cara, que é fake, certo? Eles fazem vídeo fake e mete lá bastante vídeo fake. Engraçado que a gente não vê ninguém falando dessas coisas. É fake, cara. É fake. O cara coloca um espelho na frente, fica e entra pra lá para de trás do espelho. Ixi, é uma coisa tipo o Mr. M, certo? É tipo o Mr. M. Aí o que que acontece, pessoal? Agora está acontecendo um caso aí da delegada que prendeu esse aí. Isso, está acontecendo. Então, o pessoal está começando a vir divulgar e criar uma narrativa. Só que acontece o seguinte, pessoal. O delegado, ele faz prisões de vários tipos de pessoas. Vários tipos de pessoas. Aquele delegado lá, por exemplo, já mandou um montão de gente para a cadeia. E, inclusive, está saindo gente de lá do presídio. Gente que aquele delegado supostamente prendeu. Mas está acontecendo coisas agora. Ninguém pode tentar ou colocar na cabeça de alguém que certa pessoa está fazendo alguma coisa contra o delegado que está cuidando do caso dele. Vocês estão conseguindo compreender como a coisa está terrível? Por exemplo, olha só, o camarada está preso na cadeia, ele está suscetível a mais investigações lá a respeito, lá para descobrir o que é que ele está fazendo de crime de verdade. Gente, o cara está preso, deixa ele lá preso e deixa a polícia resolver o problema que ela tá. É por isso que ela é paga. Começa por aí. Por isso que ela é paga. Tá? Sem contar uma coisa. Esta parada. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês que o Olavo de Carvalho ele tá criando essa luta de classes. Exatamente. É o que eu percebi. Está criando uma luta de classes. E tipo assim, na hora que a gente chega com o assunto, eu percebi, eles pegam e tentam abafar meu assunto. Não foi só assim nas redes sociais, eu vejo que isso acontece no Twitter, eu também vi acontecendo quando chegava com o assunto, que o camarada via que aquele assunto ia ofender ele em alguma coisa, ele chegava lá abafando, e todo mundo chegava numa sequência de Twitter, de tweet, né? Abafando as coisas que eu tava dizendo. Entendeu? Tanto é que as respostas que eu tô falando para as pessoas, eu tô preferindo dar as respostas em vídeo. Porque aí as outras pessoas têm a oportunidade de se assistir, ver
e entender as coisas que eu estou falando, tá? Então tá dessa forma. É por isso que eu estou falando, esse pessoal que é supostamente de direita, eles não são de direita, eles são totalmente canhotas. Eles simplesmente estão passando pano em cima da coisa que o presidente está fazendo. A coisa mais grave que aconteceu, que eles vêm vindo falando assim, que a gente tem que estruturar pela educação, certo? Foi a merda que o presidente fez, certo? Isso. No caso desse Fundeb aí. Olha aqui, pessoal, deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês. Houve, antes de. O ano passado, acho que até o ano passado estava falando muito a respeito disso. Desvio de merenda estava acontecendo. Estava acontecendo umas coisas naquela associação de pais e mestres, certo? Estava acontecendo uma coisa na associação de pais e mestres. Estava acontecendo tudo isso daí, certo? Inclusive, esse José Walkman aí, ele está sendo investigado por isso aí, desvio de merenda, certo? Se vocês souberem, for investigar ao fundo, entendeu? Vocês vão descobrir coisas que é do arco da velha, certo? A respeito dessas roubalheiras que está tendo aí. Eu convivi com pessoas roubando na porta do colégio. As crianças entravam, eles paravam o caminhão ali e começavam, em plena luz do dia. Em plena luz do dia, fazendo os roubos deles. Entendeu? Isto. É fácil de você entender. O caminhão quebra, todo mês lá o caminhão quebra no mesmo lugar. Do mesmo jeito. Foi essa coisa que eu vi que me deixou intrigado. Então, toda essa roubalheira que está acontecendo na escola, o camarada devia ver isso daí que acontece primeiro, para depois ele pensar em colocar uma verba, ou dobrar. Vocês perceberam? Ele dobrou a verba que ia se mandar para as escolas públicas de primeira a oitava série. Eu sei falar de ciclo aí. Eu tô convivendo assim, tô vendo as pessoas falarem desrespeito ao professor. Eu não tô falando que a estrutura não tem que ser desrespeito ao professor, mas existe uma forma melhor de se fazer uma coisa. Por exemplo, da escola que tem um diretor lá dentro. Ó, vê só, a escola tem associação de pais e mestres, ela tem diretor, subdiretor, tem lá um conselho de classe, tem tudo uma coisa lá dentro da escola para ela pedir para quem é competente de mandar a verba para a escola, sem precisar de ter esse negócio aqui, vai acontecer roubo. Vai acontecer o roubo. E depois você vai descobrir quem foi a pessoa que roubou. Tá? Você está conseguindo compreender? Se já existia roubo ali, você tem que cortar. É a coisa mais lógica que se faz. Tá? É a coisa mais lógica. Se você for roubado uma vez, o que você vai fazer? Roubaram o seu carro lá, roubaram uma peça do seu carro, alguma coisa lá, um pneu, alguma coisa, você vai colocar um alarme nele. É assim que faz. E não você vai aumentar. Ah, não, roubaram, então agora eu vou aumentar. Vou colocar lá uns vidros fumê, vou colocar umas rodas lá legal no carro, vou melhorar ele. Mas não, você vai colocar uns equipamentos de segurança. É o óbvio de se fazer. Entendeu? Toda a esquerda aplaudiu na hora que ele aumentou isso daí. Tá? E você vai ver coisas na escola de novo. Você vai ver coisas na escola de novo e vai ficar brigando. Nossa, não é assim que acontece, não é assim que acontece. Sabe quem foi que propiciou isso aí? Foi esse Jair Messias Bolsonaro que propiciou, certo? Não foi só isso. Toda pessoa que ele colocou lá dentro, ela chegou lá e fez merda. E foi fazendo. Aí depois ele pegou e foi tirando, né? Ele foi tirando. Colocou ele lá dentro, a pessoa fez a merda dela, aí ele foi tirando. Certo? Olha, ele fala que não conhece esse, que não conhece aquele, ele foi deputado. O que é mais grave aí é o seguinte, ó, que o pessoal não está conseguindo ver o que o presidente está fazendo, tá entendendo? E tá mandando vídeo bem passado das coisas do tempo de quando ele era deputado, tá certo?
de coisa quando ele era deputado, eu vou falar só uma coisa para vocês, de quando ele era deputado. A candidatura dele, na hora que ele veio para se eleger, desculpa, a propaganda política dele foi o seguinte, assim, ó, ele pegou uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás, certo? Ele pegou uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás, junto daquela Maria do Rosário, e ele ficou mostrando aquilo para todo mundo, só que aquilo tinha acontecido há 15 anos atrás, do tempo que ele era deputado, quando ele estava quase lá no começo ainda da carreira dele, bem dizer. E ele trazendo à tona como se tivesse acontecendo aquilo no mesmo dia e ficava apresentando aquilo lá direto, gente. Foi isso que ele fez, certo? Agora, vê só o populismo do jeito que você está. Observa. O camarada está fazendo as coisas indo de região em região, certo? Coisa que o prefeito, agora, os candidatos a prefeito, vereador, que deveriam estar fazendo isso aí, eles não estão fazendo, certo? Tá ok? Tá entregando obras que já estavam já em andamento, beleza? Olha, sinceridade, eu não quero ele mais como presidente da República, certo? Não vou sofrer quando ele sofrer o impeachment, não vou sofrer nada. Não votei nele e as coisas que ele está fazendo não estão razoáveis nem para mim nem para você, certo? Elas não estão nem para mim nem para você. Cara, o camarada tá entrando, tá fazendo umas coisas do futuro, cara. Tá estragando as coisas que vão vir pro futuro. Esta lei aí, ela ia acabar agora no mês de dezembro. Ele meteu ela na Constituição. Não tem jeito de tirar depois que está na Constituição, só fazendo uma Constituição nova. Ou então levando 9, 10 anos para você conseguir tirar essa porcaria daí. Beleza? Não tem esse negócio de sujar a imagem do cara. O camarada tá fazendo na tua vista. Sem contar, mano, que ele tá fazendo ali uma piadinha em cima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não tô gostando nada disso, beleza? Isso, não tô gostando nada disso e tô mostrando para vocês. Não, e sem contar outras coisas. O que tá acontecendo? A pessoa que eu estou falando aí, ela pegou e falou assim, olha, mas no tempo do PT, mas sabe o que ela está falando? Ela está falando assim que no tempo dos outros partidos comunistas, podia, agora não pode. Pera aí só uma coisa, o camarada entrou com uma proposta de não ser igual aos outros. Foi isso daí. Ele entrou com a proposta de falando assim que ele não ia ser igual aos outros. Se fosse para ele ser igual aos outros, é que ele não queria nem ser eleito. Foi isso que ele falou. Então, é o que estão exigindo dele. Tá ok? E outra coisa, a reportagem não a do Fantástico, quando chegou na segunda-feira de manhã, o repórter está falando, e sem brincadeira, ele não está falando nenhuma mentira. Certo? Porque quando a Rede Globo tá falando mentira, eu fico nervoso, meu. Então, eu parei para ouvir e fiquei ouvindo. Eles não estão falando nenhuma mentira. Tudo que eles estão falando está batendo uma coisa com a outra. Uma mentira é o camarada vai lá e coloca uma distorção. Ele não faz o fato do jeito que é. E a reportagem, ela tá casando. Sabe? Eles estão falando, elas estão batendo uma com a outra. E não está forçando a barra, tá tendo fizeram um dossiê na reportagem. E a reportagem está batendo. Certo? Ela está batendo uma com a outra. Então, o cara está tentando desmerecer o repórter, está desmerecendo as pessoas que estão falando lá. Ele foi acusado, ele foi mandado embora lá, foi acusado. Está desmerecendo a pessoa que está falando, para tentar falar que ela está falando mentira a respeito do assunto que está acontecendo. Tá ok? Eles ligaram, e o pior das contas, não é isso não. Eles ligaram e eu acompanhei o Twitter e vi isso daí ao vivo. O que o repórter está falando está batendo com a realidade, gente. Certo? Está batendo com o que é real.
Exatamente. Eu vi o repórter falou e eu vi isso daí. Eu estava no Twitter lá direto falando lá com a pessoa. Eu estava vendo as coisas que estava falando. O repórter não mentiu nem um pouco. Eu não vi a reportagem do Fantástico, beleza? Eu não vi a reportagem do Fantástico. De manhã cedo, eu vi uma nova reportagem lá. O jornal de manhã falando. E eu não fiquei nervoso do jeito que ela estava falando. Só parei e fiquei só observando. Ele não está falando nenhuma mentira. O jornalista está falando a verdade plena. Certo? Aí o que, que acontece? O pessoalzinho da esquerda, certo? É canhota, é comunista. Tentando desmerecer a pessoa que está falando. Para você não acreditar no que ela está dizendo. Não é assim que funcionam as coisas, não. Certo? Você mostra provas. Que antes, ó, ela pede por isso aí. Ela contou tantas mentiras que agora, na hora que ela começar a contar a verdade, certo? Ninguém vai acreditar. É esta a real. Certo? Ninguém vai acreditar mais no que ela diz. Entendeu? Então foi assim, desse jeito aí. Não sei como que vai ficar, rapaz, essas coisas. Eu vou falar para você, ó, se você tá assistindo, se você chega a estar assistindo, não adianta, cara, não vou ficar fazendo deboche, eu não sou assim, sou uma pessoa séria. Falei para vocês, sou uma pessoa séria, tá? Eu espero que você entenda as coisas que eu tô falando. Entendeu? A começo, se você não se preocupar, se você não se preocupar, você vai passar a usar burca. Vai passar a usar burca. Não vai mais poder andar do jeito que você quer andar. Tá ok? Estão todos, certo? Estão sempre fazendo a mesma coisa. Começa assim, ó, os políticos, certo? Em geral. Começa assim. Eles acham que o Brasil é só ali o Planalto Central. Não é mais nada. Não existe mais nada para eles. Olha, para você ter uma ideia do que eu estou falando, quanto tempo o Nordeste ficou lá sofrendo? Quanto tempo o Nordeste ficou sofrendo? Tá? Você acha que eu não tenho razão no que eu estou dizendo? Certo? Para você, presta atenção. O povo do Nordeste sofreu tanto com esse negócio de seca que eles vinham vir para São Paulo que não aguentava mais. E ninguém fazia nada, projeto nenhum a esse respeito. Não fazia projeto nenhum. Quem começou com o projeto não conseguiu fazer para frente porque ele tinha muita gente para pagar, não pode, ele tem que fazer outras coisas. Tem muita gente para distribuir a grana que eles querem distribuir. Então, aí fica sempre uma obra sem fazer. Tá ok? Começou a fazer uma obra, fica sempre uma obra sem fazer. Então, por quanto a pessoa está presa, deixa a justiça tomar conta do assunto. Certo? Ah, não importa o que o camarada está falando de lá de dentro da cela. Certo? E não tenta relacionar uma coisa com o camarada que está lá dentro da cela, não. Pode ter sido outra pessoa. Você acha que quantos criminosos existe aí? Você acha que só existe um só? E você acha que delegado é tudo gente boa? Não, delegado é tudo maravilhoso, gente boa. Ele não faz merda nem a pau. Ele faz um montão de merda. Depois ele pega ele não sai mal na fita, ele vai tratando de uma coisa lá que ele tá fazendo ali para você achar que ele é bonzinho. Na verdade, ele tá lá com problema com um montão de gente. Beleza? Essa é a proposta que eu tô falando aí. Tem mais coisas para falar, mas como que o que eu tô dizendo é de improviso, certo? Muitas vezes eu esqueço, eu vou ter que retomar outro dia e falar de novo para vocês, tá? Então, tô vendo umas coisas muito graves do que está acontecendo e geralmente está acontecendo com o Ricasso. E está acontecendo isso daí justamente com as pessoas a qual que você nem sonhava, certo? Que são os artistas de Hollywood. Então, você nem sonhava que um artista de Hollywood daquele lá fosse capaz de fazer certo tipo de coisa, certo? Tem diretor de cinema sendo preso por conta disso e estão passando essas coisas. Só que é o seguinte, assim, eu quero que você seja uma pessoa plena, certo? De consciência plena. Saiba ver quando a pessoa está mentindo. Quando ela está mentindo e quando ela está falando o fato real. Tá ok?
Olha, um dia talvez eu vou começar a mostrar prints para você das coisas, para você chegar lá, para deixar o vídeo mais implementado assim, mas por enquanto eu não estou podendo não. Aqui o meu tempo aqui ele é restrito, eu estou usando o equipamento de outra pessoa, então eu tenho que ter um zelo para entregar para a pessoa no tempo certo, certo? E também depois não bate com o meu horário às vezes eu durmo e acordo um pouco mais tarde e já não dá tempo de eu gravar, certo? Aí tem que aproveitar a luz do sol também, porque não tem uma iluminação. E é isso, pessoal. É isso daí que eu estou falando para você. Tem muitas coisas acontecendo, tem várias coisas acontecendo, tem umas coisas que são pequenas, tem outras coisas que são encobertas. Esse pessoalzinho aí que está falando aí que é de direita, que é conservador, conservador o caramba, certo? Conservador, certo? Isso é conservador daquilo que eu falei, conservador do PT no poder. Quer perpetuar o PT no poder para sempre aí. Isto. Não adianta vir com desculpinha não, porque esta é real. Analisa, gente, certo? Analisa. Não custa nada analisar as coisas. Tá? Vão vendo se o que eu estou falando bate com a realidade ou não bate. Tá ok? Se você chegou até aqui, ó, então, faça isso daí, tá? Se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, tá? Para ajudar o pobre aí, para ver se eu também ganho um peixe, ganho uma graninha também. Também eu não sou de ferro, não, tá bom? Muito obrigado.